Estamos de volta. No próximo bloco, vamos conversar com o cardiologista Dr. Álvaro Nogueira. Curta os nossos vídeos no YouTube, siga-nos no nosso Instagram, inscreva-se no nosso canal. Bom, hoje nós vamos falar também de um assunto importante que é a economia. Estamos falando de consumo de energia, que tem tido aumentos assim enormes, mas o seu salário é o mesmo há algum tempo, né? E pensando no seu conforto e na sua economia, a Gifeng Engenharia Solar dimensionou um projeto onde você terá uma economia expressiva instalando um kit de energia solar na sua residência ou no seu comércio. Pense em poder usar o conforto de dormir com o frescor de um ar-condicionado, pagando pouco por este e por outros benefícios. Gifeng Engenharia Solar. Tecnologia e seriedade ao seu dispor. Rua Rio Jutaí, número 1013, telefone 981847587, no Veralves. Bom, vocês sabem que os amazonenses são muito ligados a um churrasco e também a um peixe assado. E pensando nisso, a Inoxdan desenvolveu uma vasta linha de churrasqueiras de inox residencial e profissional. A Inoxdan atende vocês em todas as suas necessidades. Churrasqueiras, cozinhas residenciais e profissionais, pias e fogões. Inoxdan, churrasqueiras de inox, saúde e higiene. Estrada dos Franceses, 1431, Alvorada 1. Telefone 992517178 e o Face Inoxdan, Instagram @inox_dan. Muito bom dia para você da nossa TV Norte Amazonas, onde nós estamos todos os sábados às 12h30 e sempre com um assunto muito palpitante e sempre também em um lugar muito prazeroso que chama-se Churrasco da Vila. Fica na Rua Fortaleza 569, na Vila Municipal, e tem o seu delivery para o almoço e jantar através do 98455-5227. Então, Churrascaria da Vila, aquela carne de... deu água na boca. Falando de uma costela de chão, gente, é muito bom. Aqui você come uma carne praticamente isenta de gordura. Isso aqui eu estou junto com um cardiologista, pode me contestar, Dr. Álvaro Nogueira, cardiologista e uma pessoa muito antenada também nessa medicina suplementar. Mas, Churrasco da Vila, você tem um bosque perfeito onde a gente grava nossas entrevistas e sem falar naquele cupim também com muito pouquinha gordura. Mas isso, gente, eu recomendo para vocês. Churrasco da Vila, um lugar muito bom no centro da cidade, onde você não tem problemas de deslocamento, porque fica praticamente no centro. Hoje, com a honra e o prazer de estar com o Dr. Álvaro Nogueira, cardiologista, que tem o seu consultório lá no Prontocor, na Álvaro Maia 1445, telefone 2123-7500. Doutor, muito obrigado pela gentileza de estar conosco. Eu convido o senhor a fazer a higienização das nossas mãos, porque a Covid está aí, gente, ela não foi embora não, ela te acompanha. E outra coisa, o uso da máscara é essencial, porque não é só a Covid. Aí vem uma série de coisas. Para o idoso vem a pneumonia, para a criança, para as pessoas mais jovens vem a gripe e por aí vai. De uma coisa desenvolve a outra. Doutor, então, festas 1000 e o coração do povo, como é que fica? Bom, primeiro de tudo, bom dia, né? Bom dia, boa tarde e boa noite. Meu amigo paciente, o Samuca, e a todos os outros amigos que estão do outro lado da telinha, não é verdade? Então, é bem apropriado. A gente está vivendo um clima de Copa do Mundo, na sequência Natal, Ano Novo e alguns aniversários que aparecem nesse próximo mês. E é absolutamente natural o excesso que a gente comete. Olha que você fica muito focado em fazer confraternização, come demais, bebe demais e se esquece de fazer atividade física. Então é um período meio que a gente tem que ter um pouco de cuidado para não exagerar em tudo, né? Claro, ser feliz é a razão da gente existir, ninguém vive no mundo para não ser feliz, mas a felicidade às vezes em excesso causa problemas. Então, achar a fórmula mágica
do mediador entre o que é bom e o que é exagero, eu acho que é a busca da felicidade, não é? Bom, a gente estando diante de um cardiologista, e de nome, diga-se de passagem, porque eu tenho o Dr. Álvaro já há alguns anos, além de amigo, ainda sou paciente dele também há alguns anos, e a gente sabe que eu ainda sou do tempo que eu cheguei no Amazonas e o médico bom aqui era Varig, VASP, Cruzeiro e Transbrasil. Hoje a situação é outra. Hoje nós já estamos vivendo tecnologias de ponta, onde o médico está operando por um robô. Cara, nós crescemos, então nós não somos mais Porto de Lenha. Nós hoje já somos um lugar que tem uma tecnologia perfeita. E não podia deixar de falar, os males do coração, doutor. Qual que é o pior e o que é que a gente pode fazer para evitar? Bom, não mudou nada, né? A respeito desses chamados fatores de risco, nada mudou, tudo continua igual. Os piores fatores de risco, não em ordem de importância, mas tabagismo, hipertensão, distúrbio metabólico tipo colesterol alto, diabetes, obesidade, estresse, além de, claro, de fatores não modificáveis, onde o fator genético é algo que a gente, por hora, não consegue intervir. Todos os demais são fatores modificáveis, o sobrepeso, a hipertensão, o diabetes, tudo isso é modificável, porque nós chamamos disso de mudança de estilo de vida, que é o primeiro passo do tratamento dessas doenças cardiovasculares, é a intervenção nesses ditos fatores modificados que são próprios do paciente, que não depende do médico. O médico tão somente prescreve droga e fala para o indivíduo, mas a maior parte das coisas que realmente impactam na saúde do indivíduo e na prevenção são atributos do próprio paciente, do próprio cliente em si, né? Doutor, o alimento trans, hoje a gente questiona muito qualidade de vida, mas a gente vê os alimentos trans hoje são modificados geneticamente. Até que ponto isso aí vai influenciar no coração, no desenvolvimento da própria criança também, que é um órgão que ele vai se desenvolver até os 18 ou 21 anos, não sei se eu estiver errado, me corrija. Mas até que ponto essa alimentação trans modificada pode impactar no malefício do coração? Boa pergunta, Edson. Você, como sempre, está antenado e é muito inteligente, por isso que eu gosto de você. Na verdade, assim, os alimentos transgênicos, como nós fazemos, nós temos uma literatura muito vasta, mas ainda muito incipiente no sentido de você ter diretrizes claras. Há informações benéficas e informações não benéficas. Não benéficas não significando dizer que isso pode ter algum tipo de reação a longo prazo. E reações benéficas ou informações benéficas de que elas, por serem modificadas, elas conseguem você ter uma produtividade maior e, vamos dizer assim, matar a fome de mais gente. O que impacta realmente, Edson, não são nem os alimentos ditos transgênicos, mas são os alimentos processados. São aqueles feitos em grande quantidade, em que utilizam substâncias químicas para preservar esses alimentos. Então não se tem nenhuma dúvida de que esses alimentos ditos processados são aqueles que são todos embalados ou acondicionados em ambiente, em latas, por exemplo. Todos eles são produzidos quase que de forma artificial e onde são colocadas uma série de substâncias para manter o paladar e mantê-los consumíveis, vamos dizer assim. Se você entrar no site da Organização Mundial de Saúde, você consegue entender, e lá está claro, e que esses alimentos processados têm um risco oncogênico tão grande quanto o cigarro, só para você magnificar a importância disso. Então, de novo, voltar para aquela questão de você ter uma alimentação a mais saudável possível, e entendo saudável, alimentos in natura, alimentos orgânicos, onde você não coloca pesticidas que se agregam ao alimento que você vai comer. Esse é o grande problema. Infelizmente, manter isso. A população são 8 trilhões de pessoas no mundo e a gente não consegue produzir comida para todo mundo, exceto utilizando essas circunstâncias. Técnicas que não são boas, né? Que não são naturais, mas paciência. Uhum. Doutor, o senhor falou sobre o cigarro. O cigarro hoje nós percebemos aqui no Amazonas que ainda o consumo não é tão grande comparado à Europa e ao Japão principalmente, que são países de primeiro mundo, mas que a gente vê, por exemplo,
Uma época eu estava na Espanha e eu não consegui ficar num bar para assistir o jogo, que estava jogando o Real Madrid e o Chelsea, qualquer coisa assim. Cara, era tanto cigarro que eu fiquei entorpecido. Eu tive que sair e estava muito frio, o bar fechado e aquela fumaça mostra. Eles têm mais informações do que a gente. Por que a gente ainda é comum se ver uma atitude dessa? Não tem ninguém falando para eles, como a gente fala aqui para os nossos povos, ó, gente, cigarro não é uma boa, sai fora. Você quer tomar uma cerveja, uma coisa, com moderação ainda vale. Você quer tomar um vinho também, com moderação vale. Não tem uma coisa ou... Como você falou bem, né? Nós já fomos jovens também um dia, né? E como todo jovem, a gente não aceita com muita facilidade algumas coisas. Mesmo que ditas pelos pais, ainda mais nessa cultura atual, onde o pai, pela própria experiência, não consegue, penetrar no juízo das pessoas, como os índios fazem, né? Mérito deles. Não em tudo, mas pelo menos nisso, o jovem respeita muito a opinião dos velhos. A nossa cultura ocidentalizada, a gente perdeu o respeito pelas informações das pessoas que estão mais acima da gente, quer seja professor, quer seja pai, até porque também os professores hoje já são, de modo geral, focados em outras coisas. Mas assim, realmente é uma vergonha. É um desacerto a gente verificar. Eu também vivo muito na Europa, pela minha ascendência portuguesa, e vim de lá agora, e realmente é cada vez pior o índice de jovens que estão no tabaco. E é um dos maiores fatores de risco, não só para a doença cardiovascular, mas para outros tipos de doenças, para cânceres e outros locais, não só do pulmão, doenças pulmonares crônicas, onde o cara morre com falta de ar. Eu já fui fumante quando adolescente, mas assim que eu me formei como médico, até por incoerência, incongruência da minha atividade, eu fui obrigado a parar. E não era fumante ocasional, era um fumante de fumar 2 carteiras por dia. Então é pena que a gente não consiga ter essa informação até tem, mas é pena que essa informação não entre no juízo, porque no ouvido de certeza entra. Assim como eles agora, nós no passado também tínhamos um comportamento leviano com o tabaco. Pronto, paciência. Que vai fazer, né? Eu sei que eu queria ter a facilidade que eu tive de parar de fumar, porque eu fumei desde os 7 anos de idade. Eu era molequinho. E isso aí, acho que são poucas pessoas que vão lembrar disso. Eu fumava talinho de bucha. Aquelas buchas que a gente usa ainda para tomar banho até hoje. Então eu pegava aqueles talinhos secos e fumava aquilo. Quando não, eu catava as bitucas de cigarro na rua e fazia um papelzinho com cigarro. Isso eu fiz muitos e muitos anos. Aí de repente eu falei, eu procurei um cigarro, não encontrei, fui no carro, não tinha também, mandei o office boy comprar na taberna, também não tinha. Falei, então quer saber? Eu vou parar de fumar. E parei de fumar. E eu não consigo fazer isso com relação ao vinho. Quando chega às 7 horas da noite, meu amigo, dá uma coceira, dá aquela vontade, aquele desespero. Aí eu tomo um copo de que coisa boa. Aí as ideias fluem. Doutor, vamos fazer um intervalo comercial e voltamos em seguida ainda falando de um assunto